Fala, meus amigos e amigas, tudo bem, gente? Pessoal, olha só, esse vídeo aqui de hoje é para falar de um assunto bem ruim, trágico, mas que a gente pode utilizar aqui na nossa doutrina, na jurídica, tá? Nos nossos conhecimentos jurídicos para fins de concurso, para fins de OAB e também até para a vida. Olha só, tivemos agora no Natal, ontem, um trágico caso no Rio de Janeiro. Um ex-esposo, certo, de uma senhora, que no caso é juíza, assassinou, certo, essa senhora na frente das duas filhas, Um caso trágico, absurdo, tá? Violência brutal. O cara não estava conformado, certo, com o término do relacionamento e deu fim, certo, deu cabo à vida da senhora lá, que era uma juíza, certo, lá do Rio de Janeiro, e isso na frente das filhas. Aí você pergunta, ora, esse caso é trágico, né, professor? É trágico, é grave, é um dos crimes graves, é homicídio que existe no Código Penal. Mas a pergunta que fica é, qual a solução do nosso ordenamento jurídico, dos nossos sistemas de justiça e polícia e sistema penitenciário para essa pessoa? Ora, essa pessoa, certo, vai ser processada, deve ser condenada, certo, com base no artigo 121 do Código Penal, com a qualificadora do feminicídio. Feminicídio, crime praticado em razão do gênero feminino, tá? Só isso com as penas lá previstas no Código Penal, ok? E aí fica a pergunta, será que nesses casos, um caso como esse que foi grave, na frente das filhas, o agressor, o homicida, sequer teve consideração pelas filhas dele, tá? E as filhas do casal. E fez isso na frente das filhas, tá? Fez isso com a mulher. Será que não seria um caso de ter um endurecimento penal em relação a essa pessoa, a esse crime que é grave? Ora, eu entendo que sim. E eu entendo até que para crimes dessa monta, crimes dessa gravidade, deveria sim, certo, ser aplicada a prisão perpétua. O cara, em regra, nunca mais veria, certo, o sol nascer como ele nasce, beleza? Primeira coisa, professor, no nosso ordenamento jurídico, nosso sistema constitucional, é permitida a prisão perpétua? Não. Nós temos no artigo 5º, tá? Inciso 45 da Constituição, a vedação à pena de prisão perpétua. Não tem sequer exceção, como tem na pena de morte, que pode ser aplicada em caso de uma guerra declarada. Prisão perpétua não tem sequer nenhuma exceção, então não pode ser aplicada atualmente. Professor, mas não dá para revogar esse inciso do artigo 5º da Constituição e colocar uma pena de prisão perpétua? Pois é, a nossa Constituição tem um núcleo duro, tá? A nossa Constituição é chamada de rígida, ok? É classificada como rígida, porque ela tem um núcleo duro, um núcleo intangível, tá? É quase pedra mesmo, que não pode ser quebrado. São as chamadas cláusulas pétreas, ok? Cláusulas pétreas que estão no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional, e uma delas são os direitos e garantias individuais, ok? Direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º e nos seus 78 incisos. Então, diz lá o texto da Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, que não será objeto de deliberação projeto de emenda tendente a abolir, ok? Não será sequer, certo, objeto de projeto de emenda, não pode nem ser proposto um projeto lá no Congresso desse tipo aí, que tenda a abolir, por exemplo, no inciso 3, os direitos e as garantias individuais previstos no artigo 5º da Constituição. E a vedação à pena de prisão perpétua é sim um direito individual, certo, previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Professor, mas eu posso, por exemplo, fazer uma nova Constituição no Brasil e trazer a pena de morte? Olha, desculpa, a pena de prisão perpétua? Olha, em regra sim, Em regra, desde que a Constituição fosse novamente feita, nós tivéssemos um novo processo constitucional, o poder constituinte originário, ok? Reunisse em Assembleia Constituinte e constituísse um novo Estado com uma nova Constituição, sim, seria possível prever a prisão perpétua.
ok? Porque, como disse, a prisão perpétua, a sua vedação, é cláusula pétrea e sequer pode ser modificada através de emenda à Constituição. Mas, repito, disse em doutrina que seria possível, numa nova Constituição, o poder constituinte originário trazer essa pena de prisão perpétua. Professor, mas a pergunta que fica é: existe algum tratado internacional de direitos humanos que proíbe a prisão perpétua? Preste bem atenção. Nós temos o Estatuto de Roma, tá? Que foi o tratado internacional que criou o Tribunal Penal Internacional. Aquele Tribunal Penal Internacional ligado à ONU que julga crimes de guerra, genocídio e muito mais. Em um dos dispositivos, e aliás, esse tratado que criou o Estatuto de Roma, tá? O Brasil faz parte sim dele. O Brasil foi lá, assinou esse tratado, certo? Trouxe ao nosso Congresso, internalizou aqui no Brasil. Esse tratado, no Brasil, ele foi votado com um quórum simples. Não foi votado com quórum de emenda constitucional. Então, ele foi votado sim. Aqui dentro é obrigatório sim, mas não tem o status constitucional. De acordo com o STF, a doutrina dos direitos humanos atual, Tratado de Direitos Humanos, que não passa pelo quórum de emenda à Constituição, ele tem status, caráter supralegal. Então, esse tratado, Estatuto de Roma, tem o status supralegal. Ele é superior à legislação infraconstitucional, mas é inferior à Constituição. E em um dos dispositivos desse tratado está previsto o seguinte, que nos países que tiverem abolido a pena de prisão perpétua, ela não poderá mais ocorrer. Se o país nunca teve prisão perpétua, é possível sim que ele tenha, ok? Então, eventualmente, caso o Brasil passasse pela nova Assembleia Constituinte, um novo momento constitucional, certo? Para inserir, para fazer uma nova Constituição, seria possível colocar lá a prisão perpétua em crimes graves. Porque o próprio Estatuto de Roma prevê que nos crimes graves, mais graves, é possível a prisão perpétua. Tem alguns requisitos, pode haver uma revisão. O cara, quando tiver com 25 anos de prisão, pode pedir a revisão, mas prevê no Estatuto de Roma a prisão perpétua nesses casos. O Brasil nunca adotou a prisão perpétua. Então, em tese, seria possível sim